agora sobre análise de regressão linear simples. Inicialmente, é importante lembrar que a análise de correlação, que foi o item que a gente discutiu um pouco mais anteriormente, não faz distinção de dependência. Ele não consegue analisar a influência de uma variável sobre outra. As duas variáveis envolvidas na análise de correlação são tratadas de forma bastante simétrica. E o objetivo da análise de regressão é, na verdade, prever ou estimar o valor de uma variável resposta, que a gente também chama de dependente, a partir de um valor de uma variável que a gente chama de explicativa, preditora ou independente. E dessa forma, fizemos uma avaliação de 50 indivíduos, onde foi determinado o índice de massa corporal e a idade de cada um deles, com o objetivo de avaliar a relação de dependência do índice de massa corporal e idade, isto é, a influência da idade no índice de massa corporal. Esse foi o nosso objetivo. E para isso, a gente estabeleceu uma regra de decisão. A regra de decisão, por uma regra de decisão é necessário duas alternativas, duas hipóteses. Uma hipótese que seria a hipótese nula, o H0, e uma outra hipótese chamada hipótese alternativa, o H1. A hipótese nula, que também é hipótese de igualdade, foi estabelecido que o índice de massa corporal não sofreria alterações com a idade, isto é, o beta que está nessa equação da reta, seria igual a zero. E o MC da hipótese alternativa seria, dessa forma, alterado pela idade, sendo beta diferente de zero. O nível de significância seria de 0,05. Aqui na planilha de Excel, eu vou usar na aba dados o meu módulo de análise de dados. E aqui eu vou ter uma série de operações possíveis. E uma delas será a regressão. Se eu clicar em regressão e logo em seguida OK, eu vou ter essa interface. O que que eu vou, como eu vou utilizar essa caixa? Eu vou ter duas interfaces, uma que é o intervalo y, que seria a minha variável resposta, e o intervalo x, que é a minha variável preditora. Tá? Então, com o y, eu vou assinalar toda a coluna de MC. Então, vou clicar e vou selecionar toda a coluna de MC. E como eixo de x, toda a minha coluna idade. E em seguida, eu clico em rótulo. Por quê? Porque eu assinalei os títulos das minhas colunas. E em seguida, eu clico OK. Clicando em OK, eu vou ter um resultado. E vamos analisar agora esse resultado. Vou ampliar um pouquinho para a gente ter ideia do que nós temos aqui. Então, a gente tem algumas tabelas que devem ser analisadas. Inicialmente, eu vou analisar essa tabela do meio, chamada de ANOVA, chamando a atenção de vocês que essa daqui é chamada também de F. E o F, o valor P do F, ele corresponde a esse número, 2,4 elevado a menos 0,6. Na verdade, o que isso significa é 0,2345, isto é, 6 zeros, 0,5 zeros, 2, 4, 3, 7, 8, 3. Portanto, um valor extremamente significativo. Isso mostra o quê? Mostra que eu vou rejeitar a minha hipótese nula e vou não rejeitar a minha hipótese alternativa. Tá? Mas depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, esse valor de P, ele é o valor de significância ou não em relação ao meu teste. Além disso, eu observo aqui essa tabela inferior,
Também eu tenho o valor da variável idade, significa que a variável idade é significativa, e os coeficientes. Eu posso usar, inclusive, esses coeficientes para para eu construir uma fórmula de predição. Isto é, y seria igual a 16,7 mais, porque é um valor positivo, mais 0,2 vezes x. Então, eu teria aqui uma fórmula de predição, de tal forma que eu poderia, de alguma forma, colocar qualquer valor de idade em x e, de alguma forma, eu poderia prever o meu IMC em y. Tá? Eu faço isso através dos coeficientes, esses valores que estão aqui nessa coluna. E, no final, eu analiso o meu R quadrado. O R quadrado, nesse caso, é 0,37. O que significa esse R quadrado? Significa que 37% da variabilidade da minha variável preditora, ela pode estar relacionada, pode ser causada pela minha variável independente. Desculpa, 37% da variabilidade da minha variável resposta, o dependente, está relacionado, está sendo influenciado pela minha variável independente ou minha variável preditora. Por isso é que essa fórmula faz sentido. Tá? No finalzinho eu vou voltar a esse mesmo raciocínio, mas antes disso eu queria mostrar como se faz toda essa operação através do Biostat. No Biostat, através da aba estatística, podemos detectar o item regressão, e no item regressão nós vamos verificar que existem várias operações possíveis, entre elas regressão linear simples, que é o que a gente está analisando. Clicando em análise de regressão linear simples, vamos, como sempre, abrir uma caixa do Biostat. Teremos as colunas disponíveis, as colunas selecionadas, passaremos as duas colunas de disponíveis para selecionadas, e em seguida vamos pedir para executar a estatística. Executando a estatística, a gente vai obter o mesmo número de informações que a gente acabou de obter no Excel. Observa a estatística F, está aqui, que foi 28, e com valor de P significativo, P menor que 0,001. Em seguida, nós temos o valor do intercepto, 16,7, e o coeficiente de regressão, 0,20, tá? Também significativo. E, em seguida, nós vamos atrás do R quadrado, que é também chamado de coeficiente de determinação, nesse caso, 0,3734. Então, só mostrando para vocês que os dois programas eles conseguem entregar, eles conseguem ter um resultado bastante semelhante. E todos os dois podem ser utilizados para qualquer tipo de análise. O resultado desse processo é de que o valor F, foi bastante significativo, com P de 0,0000244, isto é, menor que 0,05. E por esse motivo, nós rejeitamos a hipótese de nulidade, isto é, o de que o IMC não seria alterado pela idade. E dessa forma, não foi rejeitada, isto é, foi aceita a hipótese alternativa, a de que o IMC é de fato alterado pela idade. Além disso, é importante a gente observar o coeficiente de determinação, o R2, que foi de 37,34%, significando que 37,34% da variável resposta, Y, seria explicado pela variável preditora x, nesse caso a idade. Bom, considerando os 37,34%, mostra que outros valores devem atuar como preditores do aumento do IMC. Isto é, os 63%, um pouco mais de 62% que sobrou
dessa conta é devido a outros fatores que não apenas a variável idade.